Olá, está começando o Alerj Debate. O tema de hoje é a situação da dengue no Rio de Janeiro. Essa doença que após a década de 70 voltou a preocupar os cariocas. Para essa conversa eu recebo Alexandre Chieppi, superintendente de Vigilância Epidemiológica do Estado do Rio de Janeiro, Vitor Por Deus, coordenador do Programa de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, e Natália Itanagé, que teve dengue 2 vezes. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Alexandre, existe um período do ano em que a doença se manifesta mais facilmente? Por que no verão a gente verifica o maior número de casos? A dengue é uma doença viral e para a transmissão dela é preciso de um vetor de transmissão, que no caso aqui do Brasil é o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito ele tem todo um funcionamento específico nos períodos de meses mais frios e meses mais quentes. No período de meses mais quentes, um metabolismo mais acelerado, associado a um padrão de chuvas que facilita a ovopositura, né? Então, assim, a reprodução também é mais rápida. Então, esse período de calor, esse clima quente e úmido, é o clima apropriado para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por isso que a gente tem, geralmente nesses meses mais quentes, uma incidência maior de casos da doença. Vitor, você coordena o Programa de Cultura, Ciência e Saúde do município do Rio. Como funciona esse programa na prática? Então, a gente trabalha com educação popular, né, fundamentalmente, Paulo Freire, educação popular freiriana e cultura, mediação cultural, entendendo que a promoção da saúde, né, que é um desafio do sistema de saúde, ele depende fundamentalmente desses 2 fatores, cultura e educação popular. Então, eu tenho falado muito isso, que a vacina da dengue é a educação popular, porque a gente sabe que a situação da cidade, o lixo, o saneamento básico está diretamente associado, isso é da literatura científica, à incidência da doença. E que o cidadão, por exemplo, o processo de adoecimento, ele é um processo biológico-cultural, ele conta com diferentes fatores, que são os determinantes socioambientais, os determinantes econômicos. Então, como que a gente faz para abordar uma doença, uma epidemia que acomete uma grande quantidade da nossa população, sem trabalhar essas questões? A cultura, as práticas diárias, a relação com o lixo, a relação com o próprio corpo, a dieta, o exercício físico, os fatores que fazem um indivíduo saudável. Então, a gente trabalha essa ideia, eu sou formado em medicina, né, depois fiz pesquisa com imunologia e fui trabalhar com teatro de rua, né, e educação popular, depois, né, nos últimos 4 anos. E tenho entendido que a medicina, ela está nesse caminho, está no caminho do diálogo, da troca, da construção cultural, do afeto catalisador, que é um termo que a doutora Anísio da Silveira, que é a nossa mestra, né, já falecida, usa muito, que é o processo de cura através desse contato constante, pedagógico, educacional, e entendendo que sem a gente mexer nessas chamadas, como a literatura hoje científica gosta de chamar, os determinantes socioeconômicos, socioambientais, socioculturais das doenças, a gente não consegue efetivamente promover a saúde e promover a autonomia, participação na sociedade, participação no mundo, né? Natália, você já teve 2 vezes dengue. Como é que foi isso? Foi terrível, né? Não gosto nem de lembrar, mas é bom lembrar para se precaver. Tive em 2000, né? Foi logo assim que a dengue chegou, praticamente ela se instalou, né? Em 2000 a gente teve um surto, foram 700 mil casos registrados no Rio, né? E você estava entre essas pessoas. Graças a Deus que não tive nenhuma das 2 vezes a dengue hemorrágica, né? Porque até então, nessa época, não se falava em dengue hemorrágica. Ela veio mais frequentemente, como se fala? Ela é novata, né? Porque tanto é que já teve essa epidemia que já matou várias pessoas por conta da dengue hemorrágica, porque as pessoas confundem com uma gripe, que na verdade não é. Mas você encontrou um tratamento adequado? Você teve acesso a um posto de saúde? Não, posto de saúde não, porque até porque na época eu morava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e a saúde lá é precária, todos sabem que mora lá, né? Tanto é que o PAN de lá, a gente não recorre a ele, porque não sei agora, mas na época foi muito difícil. Como, graças a Deus, eu tinha plano de saúde, fui no hospital e fui medicada e fiquei em casa em repouso, mas foi terrível, porque a última vez que eu tive, além da febre quebra-ossos, não é isso? Eu tive
um prurido, né? Uma coceira na sola, na mão, nos pés. Foram 3 dias, 3 noites sem parar de coçar. E não tinha paliativo para que amenizasse aquilo que eu estava sentindo, entendeu? E é o que acontece, vai acontecer. Se as pessoas não tiverem a sabedoria, né? De que não deve deixar água parada dentro de casa, entendeu? Em hipótese, em algum lugar nenhum. E os agentes de saúde, que em São João não tem, entendeu? Que vai nas casas colocar aquele... Orientar a população. Orientar e detetizar os ralos, entendeu? Vai continuar. Alexandre, o mosquito da dengue ele pode picar uma pessoa a cada 20 minutos, né? Ele é bem rápido. Isso é uma preocupação? Uma pessoa com dengue significa um mosquito, uma fêmea do mosquito infectada e com possibilidade de infectar várias outras pessoas, né? Então, e ainda mais no verão, que o metabolismo do mosquito fica um pouco mais acelerado, ele fica um pouco mais ágil nesse processo, né? Então, assim, é claro que é um problema. Tanto é que a gente, a identificação de um caso, por exemplo, faz com que a gente oriente a mobilização de uma equipe para procurar outros casos perto, porque a probabilidade é muito grande. Quais são os sintomas da dengue? Os sintomas, é claro que eles não são universais, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Você tem desde formas assintomáticas, sem nenhum tipo de sintoma, até as formas mais muito sintomáticas. Mas, de uma forma geral, é uma doença que cursa com febre, por vezes febre alta, e dor no corpo, que é uma característica bastante importante da dengue, né? Da dengue sintomática. Então, pessoas com febre, dor no corpo, principalmente no período de maior risco de transmissão, que é o período do verão, devem procurar um posto de saúde para poder fazer uma avaliação, porque, até prova contrária, ele é um caso suspeito de dengue e deve ser monitorado. A pessoa pode ficar na dúvida se tiver com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, aí pensar que está com uma gripe normal ou não? Sempre. A medicina é muito complexa por isso, né? A gente conseguir diferenciar, às vezes, uma doença de outra é, às vezes, impossível para um médico clínico. Então, esse chamado, né, polimorfismo, né, muitas formas diferentes que a doença pode assumir, sempre é muito... E como a pessoa importante. tem certeza que está com dengue? Esse sintoma clássico, né, da dor no corpo, mancha no corpo, prurido. Tem algum exame específico? Tem um anticorpo que você dosa no laboratório, que é diagnóstico, né, da infecção com sintoma clínico. A gente nunca trata e nunca valoriza até mesmo porque a gente sabe dos estudos da literatura científica que na população normal, uma grande quantidade das pessoas, 90%, 80%, já foi infectado pela dengue, diferentes sorotipos. Então, isso é uma coisa que é interessante a gente discutir. A maior parte das pessoas, provavelmente, se nós dosarmos aqui o nosso anticorpo antidengue, muito provavelmente nós vamos encontrar anticorpo antidengue. Quer dizer, nós já fomos infectados pela dengue. Mas eu, por exemplo, nunca tive dengue. Por que eu nunca tive dengue? Porque adoecer é algo mais complexo do que simplesmente ter contato com um certo vírus. Isso é uma coisa que a gente sabe da biologia geral das infecções. Todas as infecções, a menor parte das pessoas, sempre a menor parte, é que vai adoecer. Aí é que entra a educação popular. Aí é que entra a discussão da cultura, o trabalho que a gente faz, que é trabalhar, que fatores são esses? São fatores socioambientais, são as emoções, é o estado do corpo, é a relação comunitária, é o lixo, é a construção, é o jeito de construir, é a aglomeração populacional, é a falta de planejamento urbano, é a mobilização social, né, que tem que haver, um cidadão pleno, exercendo seus direitos, exercendo a sua capacidade de construir, de construir e reconstruir o seu mundo, a sua vida, né? A Natália, né? Natália falou uma coisa que os agentes têm que fazer a detetização. A gente trabalha com um outro conceito. A gente trabalha que esse agente, o agente mata-mosquito, que é o grupo que eu desenvolvo e trabalhamos lá na secretaria, ele não é mais um mata-mosquito, ele é um agente cultural de saúde, que é um educador popular, que chega na comunidade, trabalha com as competências dessa comunidade e não com as carências dessa comunidade, trabalha com os artistas, com as lideranças, com as pessoas que fazem a cultura e porque a cultura, a gente fala cultura são os hábitos, as práticas diárias, o que a gente faz, como a gente interpreta as coisas, né? Então, é um fenômeno cultural epidemiológico, vamos chamar assim. É um fenômeno que está no nosso dia a dia e depende da nossa maneira de fazer. E sem intervir nisso fica muito difícil. Fica muito complicado você ir lá, imagina, detetizar todas as casas dos 6 milhões de habitantes, quase 7 milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro, só do Rio de Janeiro. Agora, se a gente mobiliza
essa comunidade, trabalha com eles as questões, os problemas, as prioridades, o lixo, a reciclagem do lixo, a horta comunitária. Por exemplo, um grupo de agentes nossos que trabalha na Escola Popular de Saúde do Morro Azul identificou um terreno onde era despejado lixo, daquela forma lá, largado, lixão da comunidade. Teve uma ideia brilhante, o Aldeci, que é uma pessoa que trabalha comigo, vamos fazer uma horta medicinal nesse terreno de lixo. Então começaram a trabalhar a ideia de uma horta medicinal que elimina o lixo e trabalha recupera a tradição, a rezadeira, a vovó que sabe fazer o chá e vai reativando, né? O Paulo Freire fala uma coisa muito significativa, que é tirar as pessoas do coma histórico, da anestesia histórica. As pessoas estão todas em coma, estão anestesiadas, achando que é impossível e que não vai ter jeito de mudar o mundo. Mas é possível. Né? É possível. Se a gente mexer com cultura, mexer com arte, mexer com cultura popular, com as tradições, com o que as pessoas sabem, com as competências dela, a gente consegue mudar. A gente tem feito experiências muito, muito claras assim, nesse sentido. E, Alexandre, quais são os tratamentos para dengue? Dengue é uma doença hoje que não tem um tratamento específico para ele. Você tem o que é importante na dengue, que é um direito de qualquer cidadão, de toda a população, que seja garantido o acompanhamento dele durante esse período, porque o tratamento ele é sintomático, isso é, você entra eventualmente com algum medicamento para aliviar a dor, a febre, mas é importante acompanhar durante o período porque a complicação da dengue, quando ocorre, apesar de ser rara, mas quando ocorre quando os sintomas já melhoraram. A pessoa acha que está boa, a febre cai, a dor no corpo melhora, e é a partir daí que podem acontecer os fenômenos hemorrágicos ou as complicações da dengue. Então o que é importante para a dengue? Hidratar bastante sempre, beber bastante água, né? Então o menor sinal ou sintoma sugestivo de dengue, beber bastante água, procurar o serviço de saúde e garantir o acompanhamento até depois que os sinais e sintomas melhorarem. E aí, a partir disso daí, a gente já pode liberar a pessoa tranquilamente, sem problema nenhum. O exame de sorologia para dengue não é um exame obrigatório para você poder fazer o manejo adequado de uma pessoa com suspeita de dengue. É um exame muito caro, não dá para você fazer em todas as pessoas suspeitas, até porque ele não vai ter nenhuma utilidade prática. Você tem alguns exames muito básicos, eventualmente, que são muito mais importantes que se faça. Às vezes um hemograma com uma contagem de plaqueta, né? São exames muito mais importantes do que uma sorologia. A dengue hemorrágica ela é uma complicação rara da dengue, potencialmente grave, e que pode ser diagnosticada, às vezes, com um examezinho, às vezes só do teste, né, da prova do laço, para poder ver se aparecem umas manchinhas vermelhas que o profissional de saúde pode, numa unidade básica de saúde, sem grandes tecnologias, suspeitar de um paciente com dengue e fazer o acompanhamento, às vezes, só com hemograma. Então, assim, desmistificar essa questão de que a dengue é uma doença complexa e que precisa de grandes exames, não. A dengue necessita de uma organização de acesso no sistema de saúde, né, e de exames muito básicos de profissionais dedicados que se comprometam a acompanhar aquele paciente do começo ao fim. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a nova metodologia do Ministério da Saúde, chamada Risco Dengue, para calcular as chances de epidemia da doença nos estados. É muito rápido.